Olá, meu irmão e minha irmã. Se hoje, tanto você como eu, pegarmos as Escrituras e abrirmos no Salmo 91 e deixarmos ela aberta ali nesse texto e usarmos esse texto como algo místico, digamos assim, algo que nós possamos supor que dali vai sair algum poder, alguma magia, algum encantamento baseado naquelas palavras que podem nos beneficiar de alguma forma. Isso é misticismo. Da mesma forma que se você ou eu pegarmos um copo d'água, colocarmos em cima da TV, quando um pastor está orando para que aquela água se torne água benta para nós bebermos, isso é misticismo. E da mesma forma também que se nós comprarmos óleos ungidos, vassouras ungidas, como nesse comércio místico que existe por aí nas denominações, nós também estaremos colaborando ou participando desse misticismo. E o misticismo dessa forma é errado. Por isso, tanto você como eu, que estamos em Cristo Jesus, não podemos participar dessas coisas. Porque, para mim e para você, o que funciona de fato é a autoridade que tem que ser exercida em nome do Senhor Jesus. Porque ele disse: em meu nome expelirão demônios, curarão enfermos. Enfim, então tudo o que tem que ser feito é apenas pelo nome do Senhor Jesus, por, por, por causa de você e eu estarmos exercendo essa autoridade que nos foi conferida por Ele, nos foi outorgada por Ele. Nós podemos exercer essa autoridade. Se fizermos isso dessa maneira correta, dessa maneira que o próprio Senhor Jesus aprove e concorda, então nós não estaremos cometendo misticismo. Mas, infelizmente, hoje existem muitos por aí nas denominações que estão praticando o misticismo abertamente, claramente, explicitamente. Esse é o grande erro que muitas pessoas não entenderam ainda. Mas hoje eu vou ler aqui alguns textos referentes a essa questão para ver se alguém possa cair em si, cair na real, possa entender que o misticismo não é algo pelo qual você ou eu devemos nos envolver ou nos deixar enredar por essas coisas. Então, preste atenção nas palavras aqui para você entender um pouco mais a respeito disso. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Está escrito assim: recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Então, Pedro está falando aqui de um grupo de pessoas que se regalavam nas suas próprias mistificações. Se eles tinham as próprias mistificações nas quais eles se regalavam, isso significa o quê? Que eles estavam praticando misticismo. Eles se regalavam disso. E isso é o erro. Ninguém pode se regalar em mistificações em tempo algum. Ninguém pode se envolver em práticas místicas desse tipo. Isso é errado. É um absurdo, é um engano que nós não podemos como é que posso dizer? Nós não podemos participar disso aí. Nós temos que ser participantes de Deus, de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Isso sim é o que nós devemos participar todos os dias, dia após dia.
Mas práticas místicas não podem fazer parte da vida daquele que está em Cristo. Esse é o procedimento errado. E procedimento errado dessa forma não pode existir na igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra, ou seja, na sua vida e na minha vida. Então, é preciso parar com esse tipo de coisa que não nos leva a viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Pelo contrário, quem faz isso está em desacordo, está fazendo coisas que entristecem ao Espírito Santo, a Deus e principalmente ao Senhor Jesus. Ele condena quem faz isso. E ele não aprova esse tipo de coisa. Então, a pessoa que está fazendo isso hoje tem que se purificar desse erro, retornar à sensatez e voltar novamente a praticar aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Porque o que o Senhor Jesus ensinou para você praticar é suficiente para você ter uma vida cristã agradável, irrepreensível, exemplar, tanto diante de Deus como diante dos homens. Então, essa questão do misticismo, ou de se regalar em suas próprias mistificações, que às vezes muitas pessoas inventam essas práticas místicas para se beneficiar financeiramente de alguma forma. Geralmente é sempre feita com um intuito ganancioso, porque eles vendem essas coisas ungidas, digamos assim, entre aspas, né? Porque de ungida não tem nada. Mas eles vendem, eles dizem que pegaram água do Rio Jordão, eles compram vassouras no comércio e dizem que aquelas vassouras se tornaram ungidas. Assim eles fazem com várias outras coisas, com vários objetos que eles usam para aumentar ainda mais essas práticas de misticismo na igreja, que penetrou na igreja. Então, todas as denominações hoje foram infiltradas pelo misticismo. E isso é algo totalmente errado, que está contaminando o corpo de Cristo cada vez mais. Então, eu vou ler aqui um texto que está aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 6. Deixa eu achar o texto aqui. Livro do profeta Isaías, capítulo 2. Deixa eu chegar perto aqui. Livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 6. Está escrito assim, ó. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente e são agoureiros, como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. Então, por que fala aqui que Deus desamparou o povo? Porque o povo deu motivo para que Deus desamparasse o povo. E qual foi esses motivos? O povo se envolver com práticas místicas, ou com práticas do misticismo de outros povos. Porque ele diz aqui, ó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente e são agoureiros como os filisteus e se associam com os filhos dos estrangeiros. Então, essas práticas erradas fez com que Deus desamparasse o povo. E isso mostra claramente que todos aqueles que se envolverem com essas práticas de misticismo de outros povos, de outras religiões, de outras seitas, digamos assim, heresias, que levem as pessoas a praticarem misticismo, Deus também vai desamparar essas pessoas. Porque Deus não compactua com isso em tempo algum.
Se você ou eu praticarmos isso, ele vai nos desamparar, porque ele não vai nos apoiar. Ele não vai dizer, continue fazendo isso. Ele não vai aprovar dessa forma. Ele vai reprovar. Ele vai, por causa disso, nos desamparar sim, porque o povo começou a fazer coisa errada. Então, é isso que nós devemos entender hoje. Se referindo ao misticismo, nós não podemos participar disso em tempo algum. Isso não tem nada a ver com Deus, nem com o Senhor Jesus, nem com o Espírito Santo. Então, é preciso se conscientizar disso sim, para não deixarmos que essas coisas nos contaminem em tempo algum. O próximo texto que eu vou ler aqui está no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 31. Deixa eu achar aqui. Levítico, capítulo 19, versículo 31. Achei o texto aqui, ó. Está escrito assim, ó. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurareis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, Deus já estava dando essa ordem expressa para o povo de Israel, para que eles não pudessem se voltar para os necromantes, nem para os adivinhos, e eles não deveriam também, eles não deveriam procurar, não os procurareis, não deveriam procurar nem os necromantes, nem os adivinhos, para que nenhum deles pudesse ser contaminados por eles. Então, quando se procura esse tipo de coisa, você é contaminado. Se você procura práticas do misticismo, você vai se contaminar com o misticismo também. E essa contaminação está acontecendo hoje no século XXI por aí nas denominações, onde muitas pessoas que participam disso estão se contaminando com o misticismo. E isso é algo mau e nocivo, é algo inconveniente, é algo que está estragando a igreja. Esse misticismo está agindo como um fermento para levedar toda a igreja que participa disso. Então, é necessário que a igreja agora entenda isso aí. Entenda esse erro e não queira mais participar desse erro, que é o erro de se deixar envolver e se enredar pelo misticismo, que está demais hoje aí. E isso dá para se ver claramente. Agora, o próximo texto que eu vou ler aqui está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Capítulo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Deixa eu achar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 13 ao 19. Deixa eu achar aqui. Aqui achei. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Serva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor
veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Então, esse fato aqui fez algumas pessoas caírem em si, caírem na real, e verem o erro que estavam praticando, porque eles estavam praticando coisas erradas. Então, eles agiram da maneira que o Senhor Jesus quer que façamos hoje. Porque está escrito aqui, ó, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, que eram, com certeza, obras erradas. Muitas dessas obras, possivelmente, eram práticas místicas também, que eles estavam praticando. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, artes do misticismo, porque magia também é uma arte do misticismo. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Então, eles entenderam que deveriam queimar esses livros diante de todos, porque eles não poderiam continuar tendo esses livros. Eles deveriam ser queimados mesmos, para provar de uma vez por todas que eles jogaram todo esse lixo, toda essa imundícia de práticas místicas para trás, de artes mágicas para trás. Eles não queriam mais isso em suas vidas, porque isso contaminava a vida deles, sim. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Então, a 50.000 denários. Então, o preço daqueles livros que eles queimaram tinha o valor de 50.000 denários. Então, eles perderam tudo isso aí. Tudo isso foi considerado por eles como perda, porque para eles o mais importante era crer em Cristo Jesus e viver nele, por ele, para ele, e não ficar utilizando essas artes mágicas, esses livros que só ensinavam práticas místicas, práticas do misticismo. Então, eles fizeram certo. É o mesmo que as pessoas têm que fazer hoje. Se existem pessoas envolvidas com essas práticas do misticismo hoje, elas têm que jogar tudo isso fora, para sempre. Elas têm que cortar esse mal pela raiz de forma definitiva, mesmo que seja para passar pelo fogo essas coisas. Então, é preciso consumir isso, tanto no sentido físico como no sentido espiritual, para que nada disso mais possa contaminar a sua vida em tempo algum. Então, o próximo texto que eu vou ler aqui está em Deuteronômio, capítulo 4. Deixa eu achar aqui. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Está escrito assim, ó. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e, vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e deis culto àqueles deis culto àquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então, é preciso se guardar dessas coisas, se guardar deste misticismo, onde muitas pessoas começam a adorar os céus, vendo o sol, a lua e as estrelas. E muitas dessas pessoas são seduzidas por essas coisas.
e se deixam levar para fazer com que essas coisas criadas possam se tornar o seu próprio misticismo, porque elas passam a ver essas coisas como com práticas do misticismo. Elas usam o sol, a lua e as estrelas como objetos místicos. Então, isso é errado. E Deus aqui é bem claro, dizendo para que eles se guardassem disso, se acautelassem disso, se prevenissem para que eles nunca pudessem se associar com esse tipo de coisa. Não participar disso. Não deixar que isso entrasse em suas vidas para os contaminar. Essas coisas só servem para contaminar. Não vai purificar você em nada. Pelo contrário, só vai trazer más consequências terríveis, espiritualmente falando. E não é esse o objetivo que nós devemos cometer. Pelo contrário, temos que fugir dessas coisas. Escapar, sair fora. Porque tudo isso é um lixo, é um perigo espiritual. Que não pode acontecer nem na sua vida, nem na minha vida. Então, nós devemos entender essa questão hoje. Porque, infelizmente, dá para se ver, dá para perceber claramente que em muitas denominações por aí, o misticismo está presente, atuando, porque pessoas estão consentindo com isso, estão sendo cúmplices coniventes. Muitas delas participam disso aí, fazem isso abertamente. Só que agora eu espero que as pessoas saibam que tudo isso é errado. E se é errado, você não pode participar disso em tempo algum. Então, eu espero que as pessoas entendam isso, porque quem entender isso, com certeza, não vai deixar com que essas coisas continuem em sua vida. E eu espero que isso aconteça com todos. Então, essa é uma mensagem importante para cada um de nós hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.